Meus amigos, tá aí a fala do Renato Paiva, o Paivinha. Já vi o Paivinha até mais nervoso, né? Mas agora ele tá pianinho, não tá não? Tá pianinho o Paivinha, né? Chega a tá triste, na verdade. O som tá chegando beleza aí que eu não testei o som. Eu fiz aqui uma... Vou ver se o som tá legal. Pronto, o som tá legal. O som tá beleza aqui pra gente entrar no nosso pós-jogo. Que eu sinceramente confesso pra vocês que eu imaginava que nós teríamos uma evolução, sobretudo nesse período de parada, né? Porque o Paiva reclamava muito de tempo para poder treinar a equipe, né? Mas o Paiva teve a data FIFA e depois do jogo contra o Fluminense ele teve a semana para poder treinar o Bahia. Cito também o próprio Renato Gaúcho, que não começou bem com o Grêmio, ele mesmo reclamava, confesso, vi várias coisas do Renato reclamando do elenco que estava disponível para ele e ele evoluiu. O Internacional, que está jogando agora contra o Cruzeiro, idem. O Inter também, eu me recordo quando o Bahia jogou contra o Internacional, o Mano Menezes estava balançando para não cair, muito, demais. E o Internacional permanece com o Mano Menezes e evolui na competição, né? Então nós temos outros exemplos, o nosso amigo torcedor também tem vários exemplos da questão que está enterrando o Bahia cada vez mais, que é a falta de evolução. Agora, a falta de evolução está relacionada a três aspectos importantes para a gente mencionar. A falta de evolução do Bahia está ligado à falta de contratações, boas contratações, e aí envolve o Cadu Santoro na montagem do elenco, envolve o Renato Paiva, que não deveria ser o técnico do Bahia e não mostrou a que veio até o momento, e para fechar, os jogadores que aí estão jogando, que de fato vão muito aquém. A gente imaginar que um Vitor Hugo, por exemplo, foi titular por onde passou e jogar do jeito que ele joga agora no Bahia, sinceramente, muito ruim, né? Este trio do Bahia aí, ó, Vitor Hugo, Canu e o goleiro do Bahia hoje, meu amigo, o Klaus, deu uma dor de cabeça danada pra gente no jogo contra o Fluminense. Dessa vez foi o Marcos Felipe. Péssima partida do Marcos Felipe, muito indeciso, inclusive o segundo gol foi uma indecisão dele, ele não sabia se saía na bola ou se ficava no gol, e naquele vai não vai, a bola passou por ele. Outro detalhe, o Grêmio mereceu vencer e tentou várias vezes na mesma jogada que saiu o gol. O Bahia tomou o segundo gol de zagueiro, pra gente ter uma ideia. O Renato Gaúcho percebeu que o Bahia estava nas cordas e colocou o time pra frente, colocou o Ferreirinha já no final do jogo e colocou o zagueiro, estava com 3, para jogar na frente para fazer o gol. Então mostra que nós estamos muito ultrapassados na questão de entendimento tático mesmo, de o que é um técnico de futebol, sabe? E tudo isso, meu amigão, sendo visto pelo Grupo City. Se criou muita expectativa, só o nome Grupo City, o nome que está aí no mundo todo, Manchester City, já gera expectativa. Não foi o torcedor que criou a expectativa com relação ao Grupo City. O próprio nome, a própria marca já é uma expectativa positiva. E este mesmo grupo falha na montagem do elenco do Bahia. Falha e está pagando caro. O elenco e a comissão técnica. E também o seu diretor. Alguém colocou o Santoro para ser dirigente do Bahia. Alguém colocou. Então, meu amiguinho, o grande problema hoje é que a gente não sabe mais para quem que nós vamos reclamar. Nós vamos reclamar para quem agora? Santoro, o CEO do Bahia. Essa turma não é torcedora do Bahia. Esse pessoal, sinceramente, vai tentar reverter a situação, claro, mas não tem aquele sentimento que nós estamos tendo agora. Duvido, Eudó. Então é uma das coisas que agora, já adquirido, a gente percebe. E cabe a eles agora fazer a correção. Mas o que mais chateia a gente é que isso nunca acontece. Isso nunca acontece. As coisas estão andando do mesmo jeito. Nada acontece. O Bahia não evolui e ao mesmo tempo as coisas não acontecem. Contratação, janela de contratação agora, as coisas não acontecem. Qual jogador do Bahia que já está certo com o Bahia? Para segunda-feira. Qual é? Não tem. Então o Bahia anda hoje com o Grupo City
andar de uma tartaruguinha feliz, despreocupada, e o tempo vai passando, e a maior preocupação do torcedor é essa, né? A gente não vê uma reação do quem administra o Bahia com a atual situação que nós estamos nos encontrando. O jogo do Bahia no segundo tempo foi, sinceramente, um jogo para esquecer de tantos outros jogos do Bahia. O primeiro tempo bom, o Bahia inclusive no primeiro tempo poderia ter virado o jogo, mas no segundo tempo, meu amigo, sinceramente, pesou tudo o que eu falei. Pesou o erro da contratação do Santoro, pesou a falta de entendimento do Paiva do jogo e pesou também a qualidade dos seus jogadores para justamente manter o que estava acontecendo no primeiro tempo. Então, suco de Bahia 2023, Grupo City, infelizmente. Eu gostaria demais que o Grupo City fizesse uma reflexão, porque assim, nós temos o Brasil, e não é querer fazer lacração, e a torcida do Bahia, nós somos torcedores que não somos torcedores endinheirados, né? A torcida do Bahia é povão, pô. A torcida do Bahia é povão. Então a nossa torcida, ela não está acostumada a jogar dinheiro fora. A gente não joga dinheiro fora. A gente faz de tudo para justamente poder atender as nossas necessidades sem jogar dinheiro fora. E o City joga dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Se pega esses 80 milhões, esses mais de 80 milhões e coloca em uma equipe que tenha bons dirigentes, sinceramente, essa galera ia fazer um baita de uma equipe com um baita de técnico. Mas o City jogou dinheiro fora. Isso é um péssimo exemplo até para a sociedade, para nós torcedores baianos. Então, eu fico chateado, né, com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo entendendo que o futebol não pode pautar a nossa vida, né? A gente fica chateado, mas a vida segue. Se o Bahia cair para a segunda divisão, já caiu várias vezes. A gente já caiu várias vezes. Agora, cair do jeito que está caindo, sinceramente, viu? É inacreditável. Eu falo do jeito que está caindo, é porque depois de uma aquisição, depois de um alto investimento, você tem na história do Bahia uma queda para a segunda divisão. Porque o Bahia caiu na segunda divisão muito porque não tinha dinheiro, pô. Os caras não tinham dinheiro para reverter a situação, para colocar um técnico de qualidade. O Bahia não tinha dinheiro para contratar um jogador de qualidade. O Bahia não tinha dinheiro para segurar um jogador de qualidade. Hoje a história é totalmente diferente. O Bahia investiu dinheiro, o Bahia tem condições de pagar esses jogadores e o resultado no campo é tão pior quanto vários outros anos que nós vimos aí do Sport Clube Bahia, inclusive os Bahias que caíram. Então, o que mais me deixa chateado é justamente isso. E não adianta falar que o torcedor que criou expectativa, de jeito nenhum. Só a marca Grupo City, ela por si só já gera expectativa. Então cabe a ela honrar a marca que ela criou, a força da marca que ela criou. O problema está no Grupo City e não na expectativa do torcedor. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Fizemos a nossa parte, está de parabéns. Muitas outras torcidas, numa situação vista agora, invadia campo, jogava pedra, jogava copo, jogava um bocado de coisa. Então, meu amigão, é uma situação que é vergonhosa para o Grupo City, que montou essa estrutura que nós estamos vendo aí, beleza? E tá todo mundo chateadaço com o Bahia, viu? Não tem esse que não esteja aí chateado com o que nós vimos no segundo tempo, né? Pra gente ser justo, né? No segundo tempo. O primeiro tempo eu gostei, um jogo bom pra gente assistir, né? Mas o segundo tempo só deu Grêmio e poucas partidas que eu vi o Bahia atuando de uma forma tão ruim assim, porque a única chance do Bahia surgiu aos 44 minutos, que foi o lance do Cauli, né? Única. Depois, nada mais. O elenco do Bahia é limitado, né? Tanto é que quando o Cauli diminuiu o ritmo, quando o Tassiano diminuiu o ritmo no segundo tempo, quando eles diminuíram o ritmo, o Bahia praticamente foi à lona, né? O Bahia praticamente não conseguiu mais dominar o meio de campo. E os zagueiros do Bahia, trapalhões, começaram a chutar a bola de qualquer jeito, entregando a bola ao Grêmio, que gosta da bola, e começou a trocar passes. O Paiva fez mudanças, trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. O Renato Paiva trocou centroavante por centroavante, lateral por lateral. O Renato Gaúcho fez trocas que de fato ele mudava o jogo do Grêmio, facilitava o jogo do Grêmio, né? A entrada do Cuiabano, por exemplo,
a entrada do Ferreira, que é o Ferreirinha, que foi quem deu assistência. Então o Renato Gaúcho tem uma visão do jogo melhor do que o Renato Paiva, que teve a grande oportunidade de fazer uma diferença. Quando o Bahia jogou bem o primeiro tempo, e eu fui pro intervalo beber uma água, descansar um pouco a garganta, e quando eu retornei, e eu estava acompanhando o Ronexon mais o Alisson, e concordo com o que eles falaram, eu falei, gente, eu vou acrescentar uma coisa aí. Este jogo é de Renato Paiva. Já teve jogos que o problema era o jogador. Eu falei algumas vezes aqui, ó, esse jogo é de jogador de bola. Um jogo tranquilo, jogo de jogador de bola. Este jogo era do Renato Paiva. Não pela questão dos jogadores do Bahia serem tão incompetentes assim, mas uma orientação importante. O Bahia terminou bem o primeiro tempo, não foi? Uma das características do Bahia no primeiro tempo foi o jogo por dentro. O Grêmio com 3 zagueiros, o Cauli desmontou tudo, e ali foi ação do atleta e não do Paiva. O Cauli sempre jogou por ali, sempre, não foi novidade o Cauli jogar ali. Então o Cauli desmontava a estrutura defensiva do Grêmio com dribles, com arrancada. O Tassiano entrou no jogo, melhorou mais ainda, porque aí a defesa do Grêmio não sabia, quem eu marco aqui por dentro, Tassiano ou Cauli? Eles estavam bem na partida, o Acevedo também entrando. Então o meio de campo do Bahia tinha o domínio do primeiro tempo do jogo. Fora o Rezende, que não estava bem desde o jogo passado. O Rezende não está bem desde o jogo passado. Mas esses 3 jogadores fizeram a trama do Bahia no primeiro tempo. O que eu citei e qual motivo que eu falei que esse jogo era do Paiva? Porque o Paiva tinha que manter a mesma pressão, a mesma intensidade, só que com uma variação tática. Isso por quê? Porque o Renato Gaúcho não é bobo. O Renato Gaúcho ia montar a estrutura dele para conter o Cauli, para conter o Tassiano, para não permitir que ele jogasse ali por dentro, para não deixar o Acevedo, interromper a passagem dos laterais. Ele iria fazer isso. E foi o que aconteceu. E o Renato Paiva voltou no mesmo jeito, na mesma estrutura. O que o Renato tinha que fazer? E eu sugeri isso na hora. Alarga os 3 zagueiros da equipe do Grêmio. Alarga, coloca 2 pontas, joga de uma maneira diferente e deixa o meio aberto para o Cauli, porque aí eles vão ter uma preocupação maior. Porque até então eles estavam preocupados somente ali com o Cauli, com o Tassiano, talvez com a movimentação ali do Kaique, quando ele fazia uma dobra com os 2 laterais. Mas ele precisava colocar mais algum jogador no ataque para alargar ou então mudar o posicionamento dessa turma. Mas ele voltou com o mesmo posicionamento. E aí o Renato Gaúcho fez a correção e o Bahia se perdeu durante o segundo tempo todo, mas também contou com a queda física dos atletas do Bahia para dar intensidade ao jogo, e aí ficou tranquilo para a equipe do Grêmio. O Paiva assinou um atestado de que não estava enxergando o jogo. Foi quando ele faz uma mudança, que ele tira o Mingote e coloca o Everaldo. Ele troca um centroavante por outro centroavante. O problema do Bahia, Paiva, era no meio de campo. A bola não chegava no Mingote. Então o Mingote não era o ponto vulnerável para fazer uma mudança e colocar o Everaldo. Ele tinha que propor uma mudança no meio. E aí o jogador que ele tem disponível, que o elenco do Bahia é de fato fraco, o elenco do Bahia é fraco, atrapalha sim o trabalho do técnico também. Mas ele tinha um Daniel no banco de reservas. Ele tinha um Daniel. O Daniel está na lista de relacionados. Ah, Wender, mas o Daniel fechou com o Fluminense, deve ter um acordo. Então não colocava na lista de relacionados. Então não colocava na lista. O Daniel estava na lista. Então era um jogador que poderia, o jogo passado ele mostrou que ele pode fazer isso, para dar uma melhor dinâmica a este meio de campo do Bahia, que caiu no segundo tempo. Ele poderia colocar o Mugni no lugar do Rezende, por exemplo. Ele podia fazer esse trabalho. O Rezende não estava bem no jogo, deixava a equipe um pouco mais habilidosa, né? Então ele teve oportunidades de fazer algo diferente, porque o Renato Gaúcho tinha que fazer e fez. O Renato Paiva tinha que fazer e não fez, infelizmente. Aí está o peso de um técnico de qualidade. E olha que o Renato Gaúcho é muito criticado. A gente não tem um técnico de qualidade, infelizmente. Nós não temos. Cabe ao Cadu Santoro fazer a análise, não esperando o final do ano, que pode ser tarde demais. Não esperando o final do ano.
é fundamental que desta vez, após essa derrota, ou a próxima derrota, já pensou o Bahia perder 2 vezes pro Grêmio na Arena Fonte Nova? O Bahia perder terça-feira e nada vai acontecer como não está acontecendo? Ó, vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos, para deixar registrado aqui, ó. Ah, Wendel, mas o projeto do City é bom. Daqui a 3 anos, 4 anos, você vai ver esse Bahia. Posso dizer para vocês, sinceramente, eu confio no trabalho que o Grupo City pode estar fazendo para o futuro. Eu confio nesse trabalho que pode estar fazendo para o futuro. Eu não duvido, não. Eu acho que pode ser sim, lá na frente. Mas a custo de tanto sofrimento, pô, a custo de humilhações, para depois daqui a 4, 5 anos falar, viu? Bem que eu falei, pô, e esse ano que o Bahia sofreu pra caramba? E esse ano que o Bahia pode ter caído, sabe? Então, eu acho que você tem que fazer as coisas, tem que fazer agora ou hoje. É por isso que eu falo que eu sou imediatista, porque assim, ó, se for pra fazer, faz hoje. Eu vou dar um exemplo assim, ó, se eu ganhar um presente agora, um relógio, eu uso ele amanhã, pô. Se eu ganhar uma camisa agora, minha esposa me dá uma camisa, eu vou trabalhar com ela no outro dia, pô. Eu não fico agora guardando, não. Então, se é pra fazer, que faça logo, que faça logo. Eu não tô falando de um grupo que não tem grana pra gastar. E ela inclusive gastou, mas gastou mal. O problema não é o dinheiro investido. O problema é o investimento errado. O problema tá aí. Então, eu não quero direcionar o Fora Paiva, não quero. Porque eu acho que a gente deixa de estar mencionando as pessoas que são responsáveis por este Bahia. Embora o Renato Paiva falou na coletiva agora há pouco que um dos responsáveis pelas contratações é ele. E se é ele um dos responsáveis, fica pior ainda a situação do Paiva. Mas fica muito pior, porque além de ser um técnico que não consegue evoluir essa equipe, ele também contrata muito mal. Até o momento, o Grupo City não mostrou a que veio. Não mostrou a que veio. Até o momento, para o nosso olhar, vendo o jogo do Bahia, não mostrou para que está aí e para que comprou o Bahia. Não mostrou. Este Bahia de 2023 é o Bahia de 2022, é o Bahia de 2021, é o Bahia de 2020, é o Bahia de 2019. É o mesmo Bahia que foi construído pelo seu torcedor. É o mesmo. Não mudou nada. Porque os presidentes que passaram pelo Bahia também são torcedores. Não é verdade? Eles também são torcedores. Muitos deles sentou na arquibancada já. Então, este Bahia construído pelos torcedores, que foi agora vendido para o Grupo City, né? E os sócios, nós todos, eu também confesso para vocês que eu achei que era correto fazer esse tipo de movimentação. O Grupo City até o momento não fez absolutamente nada de diferente. Para não dizer nada, foi investimento. Mostrou mais incompetência até agora. Porque eu posso dizer assim, ó, o Bahia de Marcelo Santana, do presidente Marcelo Santana e do vice-presidente Bruno Henriques, com este investimento, será que nós não teríamos um Bahia melhor do que este daí? Este que aí está, não é? Então, é isso. Os presidentes do Bahia que passaram pelo Esporte Clube Bahia, que deram sua contribuição, nunca tiveram um investimento que o Grupo City colocou agora. Então, o City, na história do Bahia, até o momento, é o mais incompetente de todos. Até o momento é ele. Se a gente comparar o Cadu Santoro com o Diego Serri, que está no Bragantino, muito criticado por parte da torcida do Bahia, quem é melhor? O Diego Serri, que trabalhou com pouco dinheiro, ou o Santoro, que está com muito dinheiro e não faz nada? Entenderam? Então, até agora, o carimbo que eu coloco para o Grupo City é incompetência, porque com o dinheiro que o Grupo City tem, nós poderíamos estar melhor. Eu não quero nem trazer, se eu pegar 100 milhões e colocar no Palmeiras, se eu pegar 100 milhões e colocar no São Paulo, se eu pegar 100 milhões e colocar no próprio Grêmio, não vou falar isso, sabe por quê? Porque eu acredito que no próprio Bahia nós teríamos condições de ter um melhor
Bahia do que este que o Grupo City está montando até o momento. Até o momento. O que nós estamos vendo aí não tem nada de diferente daqueles Bahias que nos decepcionou ano após ano, beleza? Ano após ano. Então, fica aí o meu recado com relação ao Sport Clube Bahia, ao Grupo City, na realidade, não ao Sport Clube Bahia, mas ao Grupo City, que ao assumir o Esquadrão de Aço, ao ter pelo torcedor dado esta honra de assumir o Bahia, eles destroem o Bahia. Eles estão destruindo o Bahia até o momento. Segunda-feira é outra história, domingo é outra história. Um pronunciamento do árabe, por exemplo, pode mudar a história do Bahia, né? O Ferran Soriano pode pegar o celular agora e falar: ó, muda tudo aí que não dá do jeito que tá. Aí é outra história. Mas neste momento, dia 1º de julho de 2023, 22h04, o Grupo City faz o pior trabalho da história do Bahia. Sabe por quê? Porque eles botaram grana e não souberam, com o dinheiro que tem, montar uma equipe decente para o torcedor do Bahia. A verdade é essa. E os outros administradores do Bahia não tiveram esta grana e já deram mais alegrias do que o que está acontecendo agora com a gente aqui. Verdade é essa. Verdade é essa. Então, carimbo de incompetente no Grupo City. A verdade é essa. E se eu achar um carimbo de competente aqui no Google, eu vou pegar o escudo do Grupo City e colocar o carimbo em cima de incompetente na minha thumb aí deste programa de hoje. Porque eles estão sendo incompetentes até este momento.